bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto e mergulhar de cabeça num estudo fascinante de textos antigos. Nossa ideia aqui é olhar de forma bem objetiva para 7 passagens bíblicas específicas, tudo isso para entender exatamente como o texto retrata as interações de Jesus, a figura central, com as mulheres. E claro, a gente vai focar puramente nas evidências textuais, sem enrolação. E a grande pergunta que motiva isso tudo é: a Bíblia é um texto machista? Essa é com certeza uma das críticas que a gente mais escuta hoje em dia, né? É um debate super atual. Mas quando a gente olha para os textos originais e observa as ações que estão narradas ali, o que eles realmente mostram, é exatamente isso que essa nossa análise textual vai revelar. Para entender o peso real das coisas, a gente precisa voltar um pouco no tempo e estabelecer um contexto. Imagina a sociedade do primeiro século. Era extremamente restritiva. As mulheres tinham pouquíssimos direitos básicos, quase sempre eram ignoradas na esfera pública, e olha só esse detalhe crucial: o testemunho delas não valia absolutamente nada nos tribunais. Era zero. Mas, em um contraste absurdo com isso, a abordagem de Jesus no texto vai para o outro extremo. Concede dignidade, demonstra um respeito profundo e, principalmente, dá voz a essas mulheres. Vamos ver na prática como isso acontece. Bom, a nossa primeira passagem vem lá do livro de Mateus. O contexto social daquela época meio que permitia que os homens tivessem várias esposas ou que simplesmente abandonassem a mulher com extrema facilidade por qualquer motivo banal. A lei sempre pendia para o lado do abandono masculino. Mas aí, o texto apresenta uma diretriz completamente diferente para essa relação. O grande detalhe aqui é o seguinte: em vez de subjugação, que era o normal, a evidência textual aponta para um padrão muito rígido de proteção e exclusividade. O texto exige que o homem se una à sua mulher de forma singular, definitiva. É exigido um compromisso inquebrável, o que naquela estrutura frágil do primeiro século funcionava basicamente como a maior garantia de honra, sustento e segurança para a mulher. Iria totalmente contra a maré daquele repúdio fácil. Avançando um pouco, vamos ver como essa valorização ganha força na nossa segunda passagem. O texto de Lucas relata o momento em que uma escolha divina cai sobre Maria. E presta bem atenção nisso. A narrativa não foca em um líder influente. Não escolhe alguém poderoso ou nascido na grande capital da época. Pelo contrário, escolhe uma mulher jovem, de origem simples, humilde e lá do interior. Gente, a implicação disso é simplesmente monumental. A narrativa central do texto cristão pega aquela que seria a missão mais importante de toda a história da humanidade e coloca nas mãos de quem? Diretamente nas mãos de uma mulher. Só essa escolha textual já serve como uma baita evidência do valor imenso que é a base da história das mulheres. Agora, imagina a cena da nossa terceira passagem, lá no capítulo 7 de Lucas. A narrativa coloca Jesus na casa de Simão, que era um líder religioso super importante. No meio do jantar, entra uma mulher que era amplamente marginalizada, vista como uma pecadora por toda aquela sociedade. Ela chega e chora aos pés de Jesus. O dono da casa fica olhando para ela com um desprezo gigante, um reflexo clássico do orgulho da elite da época. E é bem no meio dessa tensão toda que Jesus solta uma declaração que confronta todo mundo ali. Ou seja, o texto mostra Jesus defendendo publicamente essa mulher que estava sendo humilhada em silêncio. Ele literalmente inverte o roteiro social ali mesmo, na cara dos convidados importantes. Ao fazer isso, a narrativa deixa claríssimo que a devoção sincera daquela mulher, que era excluída, valia muito mais do que toda a posição moral e o orgulho do pessoal da elite que estava naquela sala. Indo rapidinho para a nossa quarta passagem, a gente encontra o relato da ressurreição de uma garotinha de apenas 12 anos. É uma narrativa super direta, muito focada e extremamente poderosa. Ele ilustra um ponto fantástico sobre quem era o público-alvo dessas ações. O que a gente tira disso é que o poder divino, essas intervenções milagrosas, não era um recurso VIP, sabe? Não era exclusivo para curar homens de alto status ou líderes valiosos para a sociedade. De jeito nenhum. O texto mostra que essa compaixão foi estendida com a mesma importância e a mesma urgência a uma criança, uma menina. O poder relatado ali simplesmente não faz distinção de género ou de utilidade social. E isso nos leva à quinta passagem, que vai ainda mais longe nessa quebra de barreiras. É o encontro com a mulher cananeia. E aqui o pano de fundo histórico é essencial. Ela não era judia, era estrangeira. Pelos padrões sociais mega estritos da época, o povo dela era considerado indigno de qualquer atenção pelos judeus. O clima era tão tenso que os próprios discípulos mais próximos ficaram pedindo com urgência para que ela fosse mandada embora logo. Mas olha o que acontece.
A narrativa mostra Jesus simplesmente ignorando esse preconceito que era super enraizado. Em vez de mandar a mulher embora, ele dialoga, ele testa e, no fim das contas, recompensa grandemente a persistência dela. A fonte deixa muito claro que a fé dela foi honrada, passando por cima e abraçando fronteiras culturais que, naquela época, pareciam totalmente intransponíveis. Avançando um pouco mais, a gente esbarra um dos contrastes mais reveladores da nossa análise: a história da mulher acusada de adultério. E aqui tem uma omissão no texto que grita aos nossos ouvidos. Onde estava o homem que fez isso com ela? A lei exigia a punição dos dois, mas os acusadores trouxeram só a mulher. Eles queriam só demonstrar superioridade e buscar uma punição como exemplo. E a resposta? As ações de Jesus desmontam esse teatrinho. Ele não condena. Ele desafia os acusadores a olharem para os próprios erros e oferece uma via de libertação. A resolução dessa história é marcante. Bem naquele momento em que a mulher esperava o pior, a brutalidade pública que a elite estava pedindo, a narrativa entrega palavras de pura graça. Em vez de jogar lenha na fogueira da humilhação, é oferecida a ela uma nova chance. É um retrato incontestável da preservação da vida e da dignidade, batendo de frente com o sistema que só queria usar aquela mulher como manobra política. E assim, chegamos à sétima e, honestamente, talvez a passagem mais marcante dessa análise inteira: o relato da ressurreição. Esse evento é sempre colocado no texto como o grande ápice, a fundação de toda a narrativa cristã. E aí fica a pergunta: quem foi o primeiro ser humano a receber essa notícia absurda e a missão oficial de espalhar ela por aí? Maria Madalena. Isso é de uma ironia histórica fantástica. Como a gente falou lá no começo, o testemunho de uma mulher no primeiro século tinha literalmente zero peso legal. Ninguém, absolutamente ninguém, daria a bola para o que ela dissesse num tribunal. E mesmo com toda essa bagagem social contra, o texto escolhe ela de propósito para anunciar o evento mais vital de toda a sua história. É um jeito muito intencional e sistemático de dar voz, valor gigante e credibilidade para um grupo que a sociedade da época fazia questão de mandar calar a boca. Para amarrar todas essas evidências que a gente viu hoje, precisamos conectar essas 7 ações com a grande tese lá do começo do texto. Lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, fica estabelecida a premissa de que tanto o homem quanto a mulher carregam igualmente a imagem divina. Então, essas atitudes de Jesus que a gente acabou de analisar não são anomalias no texto, elas são descritas como o cumprimento e a restauração prática dessa igualdade original que estava lá no início. E isso deixa a gente com um baita questionamento final. Nós vimos evidências bem claras de que o texto descreve seu personagem principal indo totalmente contra a maré das regras sociais para proteger, valorizar e escutar de verdade as mulheres. Então, diante dessas passagens que, o tempo todo, elevam a dignidade humana contra o preconceito da sua própria época, como é que isso remodela o que a gente entende hoje sobre a verdadeira mensagem da Bíblia? Pense um pouco sobre isso. Valeu demais por acompanharem mais essa análise com a gente, continuem sempre questionando as fontes e até a próxima.